Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus seja sobre as nossas vidas. Bom dia oficialmente agora gravando, Pastor Vanderlei, Kátia, Namárcia, Darinho, Dani. Amém? Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos voltando com a nossa aula. A gente estava falando sobre Senhor, aumenta a nossa fé, não é isso? Era o nosso tema da última aula. E agora nós vamos continuar caminhando. Então, aumentando a nossa medida. Na última aula a gente acabou falando então um pouquinho sobre então essa fé que provém de Deus, né? E demos uma introdução sobre a primeira chave importante para a gente entender então como essa medida ela é aumentada, né? Então vamos começar com uma oração. Vamos agradecer ao Pai pelo privilégio dessa manhã, desse dia. Algumas cidades estão em processo eleitoral, né? Vamos clamar para que a vontade do Senhor prevaleça também. Amém? Pode orar por nós, Kátia? Por favor. Amém. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse dia que começou na Tua presença, Senhor, e nós podemos sentir o Teu amor derramado sobre nós. Manifesta, Senhor, muitas vezes em pequenos detalhes, como termos, Senhor, uma casa quentinha, um café da manhã, um chuveiro, Senhor. Sim, E, Senhor. Pai, se amplia para tantas áreas da nossa vida, nossa família. Verdade. O amor por nós, a grandeza, Senhor, da salvação. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós podemos Amém. estar aqui reunidos, falando em Teu nome e recebendo de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor deseja derramar sobre nós. É verdade. Senhor, que a nossa fé não seja só, Senhor, um produto do nosso entendimento, mas que seja, Senhor, a revelação do Teu Espírito Santo sobre nós, aumentando mesmo, Senhor, exercitando mesmo aqueles músculos que nós nem considerávamos existir, Pai, mas que nós precisamos também exercitar, Pai, para Te conhecer cada vez melhor. Derrama sobre nós, Senhor, uma sede insaciável de estarmos sempre conectados contigo e recebendo de Ti. Abençoa, Senhor, Pastor Eduardo, que vai nos conduzir nesse estudo. Abençoa, Senhor, os municípios e cidades que estão, Senhor, com o segundo turno, que seja feita a Tua vontade, num mundo tão carente de Ti, Senhor. Liberta, Senhor, o Teu povo da corrupção, a começar em nós, Pai, os pequenos delitos, aquilo que nós achamos que todo mundo faz, Senhor, mas que continua sendo pecado e nos afasta de Ti. Abençoa a nossa nação, sara a nossa nação, Senhor, das mazelas, da corrupção, das injustiças sociais, do preconceito, em nome de Jesus. E, Senhor, que quem estiver votando, Senhor, possa votar com o coração em Você e não de acordo com seus interesses pessoais. É verdade, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia com a Tua doce presença. Em nome de Amém. Jesus, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Então, a gente estava falando semana passada, não, na última aula, sobre a importância de refletirmos por que nós queremos que o Senhor, então, aumente a nossa fé. Qual a nossa motivação, né? Depois, um segundo momento, nós precisávamos entender, então, que a humildade era um dos caminhos para que pudéssemos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Andar em humildade era um fator preponderante para que o Senhor, então, aumente a nossa medida de fé, né? E aí a gente deu entrada nessas três chaves que eu digo serem importantes. A humildade como sendo a primeira chave para que nós possamos ter a medida de fé sendo acrescentada pelo Senhor, né? Lembrando do que os discípulos diziam para Jesus, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumentar a nossa fé não é para que sejamos reconhecidos, mas aumenta a nossa fé para que o Senhor se torne conhecido, para que o poder de Deus seja manifesto, né? E isso abre portas para nós, então, entendermos uma segunda chave, que
a gente não falou semana passada tão abertamente, né? Mas ela precisa ser compreendida por nós, né? Que a fé, então, ela torna possível o impossível, né? Quando a gente olha lá para Marcos, no verso 11, no capítulo 11, verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e levanta-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito, né? Então a gente olha para algo que nós julgamos ser impossível, né? E se a gente entender que aquilo que os nossos olhos limitam, até onde os nossos olhos alcançam, está um poder que de repente está nas nossas mãos. A gente não precisa de muita fé, mas a fé ela vai ser colocada em ação a partir do momento que os nossos olhos não podem alcançar, ver, mas sobretudo quando a gente vê algo impossível diante de nós, né? Então, fé torna possível o impossível. A gente se depara com a nossa limitação, né? Marcos 9, 23. Leia a partir do 22 para mim, Kátia. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Pode ir. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então, se podes, tá bom até aqui, Kátia, obrigado. Se podes, né? É uma exclamação aí, né? A gente às vezes faz a leitura, eu leio assim também, Kátia. Se podes, parece que é uma pergunta exclamativa, né? Mas Jesus exclama. Será que não é um se podes? Se podes, né? Fica estranho isso, né? Como exclamação. Parece que Jesus tá conversando com ele mesmo diante do que ele ouve, né? Parece que ele ficou indignado. Se o Senhor pode, você está falando. Uma indignação, né? O Senhor pode? Claro. Mas o que acontece é que a pessoa que está diante dele não sabe de fato quem ele é. Só consegue ver o que ele faz. E a partir do que ele faz, as pessoas conseguem entender que ele é que anda com Deus. Então a manifestação da fé de Jesus, que na verdade esta é a fé de Deus presente nele, como a gente viu, chama a atenção das pessoas para o reino. Então, aquilo que é impossível aos homens se torna possível para aqueles que caminham com Deus, para aqueles que manifestam a fé de Deus. Então, as nossas crises muitas vezes se estabelecem porque a gente se depara com a nossa finitude, com as nossas impossibilidades. E a gente muitas vezes estaciona ali. Quando na verdade a gente tinha que entender que se a fé que está em mim é a fé de Deus, e se Deus disse alguma coisa a meu respeito, então eu vou adiante segundo o poder dessa palavra, né? Então é importante a gente compreender que é pela fé que as coisas impossíveis se tornam possíveis. É muito mais fácil para nós adaptarmos, né, a Bíblia para a cultura, para o nosso estilo, mas na verdade a gente não pode fazer isso, né? A gente, algumas semanas atrás, entrou numa discussão aí nas mídias sociais por conta de adaptar a palavra, embora eu entendi perfeitamente a colocação do pastor, né? Mas o que a gente precisa entender, e eu compreendi que a palavra era exatamente assim, não limitarmos o poder de Deus para situações que estão apresentadas na Bíblia,
tão somente isso, né? Então, diante da adaptação da palavra de Deus para os nossos contextos, se faz necessária desde que conseguimos identificar os princípios celestiais na palavra de Deus. Do contrário, a gente não pode adaptar a palavra de Deus ao nosso contexto. Nós não podemos ressignificar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma só, que se aplica a todos os contextos, sejam eles do passado, do presente e do futuro. Né? Então, nós precisamos inserir na nossa mente que a nossa vida ela precisa mudar e ela precisa se ajustar à palavra de Deus. Quando isso acontece, tudo aquilo que é impossível aos nossos olhos vão se tornar possível. Porque a palavra de Deus é imutável e a palavra de Deus ela rompe com as barreiras do tempo, da cultura, e ela chega até nós como solução para tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, a tudo aquilo que tem gerado impossibilidades para nós. Então, é importante nós entendermos então que se Jesus disse que todas as coisas elas são possíveis para aquele que crê, então ele realmente disse isso e isso se aplica para todas as situações, sejam elas quais forem, né? Então nós precisamos crer que a palavra de Deus ela é real, precisamos crer que os princípios que estão inseridos na palavra de Deus se aplicam para nós nos nossos dias também. Se nós entendermos princípios, a gente vai conseguir aplicar para tudo na vida. E eu vou saber o que o Senhor espera de mim, não o que o pastor espera, mas o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer que eu faça, como quer que eu faça. E aí a gente vai começar a ver o céu na terra. Amém? Alguma colocação aqui? Dúvidas, perguntas? Então vamos. Terceira chave, então, é que apenas Deus pode fazer o impossível acontecer. É só Deus que faz o impossível possível. Não sou eu. O que você pode fazer com a sua própria força? Eu estava dizendo antes da gente começar que eu estava entrevado ontem o dia todo na cama, né? As costas travou. E o que eu posso fazer por mim? Nada. Não podia me mover. Agora imagina isso numa perspectiva espiritual. Se não for pelo poder de Deus, também a gente não pode se mover, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Legal, é verdade isso. Só não abandona o contexto, tá? Qual que é o contexto, Darinho? Aí, o contexto é que Paulo sabia sofrer, sabia se regalar, sabia ter muito, sabia ter pouco, sabia ter nada. O contexto, o ter muito, é muito mais não ter nada e muito mais pancada, né? Solavanco da vida. Então, tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de não esmorecer. Então, só consigo suportar as dificuldades se eu estou apegado na fé de Deus, na palavra do Senhor, né? Então, o que nós podemos fazer pela nossa própria força? Absolutamente nada. Nada. Somos limitados até com a gente mesmo. Às vezes, tenho força para orar para que o Senhor se manifeste. Orei ontem, Senhor, me livra dessa dor, e fiquei com a dor. Cirleia chegou aqui em casa, botou a mão dela e depois no final falou assim: pastor, deixa eu orar. A hora que ela orou, me senti restaurado. Olha que beleza isso, né? Da hora que ela pôs a mão nas minhas costas, estava saindo aqui, né? Senti, né, no meu corpo. Então, cara, que importante é a gente entender essa questão da nossa comunhão, dessa troca, né? Dessa troca do crer. Achei importante a gente frisar isso. Então, essa troca do crer é importante na nossa comunhão, né?
saber que Deus pode agir na minha vida de forma sobrenatural, através de uma oração minha para comigo, clamando, vou agarrar nele e não vou soltar até que o Senhor me abençoe. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas também por saber que uma pessoa pode vir, estender as mãos e orar por mim, que sou pastor. Mas antes disso, sou filho, sou gente e tenho irmãos. E saber que meu Pai se manifesta através dos meus irmãos, que as ovelhas somos todas dele, né? Inclusive, eu estou no meio do rebanho, né? Então, não só eu, o senhor também, né, pastor? Hã? Membros do corpo de Cristo. Amém. É isso aí. Então, talvez a gente pode até dizer que a gente pode fazer alguma coisa boa, sabe? A gente pode manifestar algo que é importante para o reino. Talvez a gente se mostre talentoso, né? Talvez a gente tenha variações de dons, como muitos ali na comunidade em Coríntio, né? Mas se você não entender que você não pode tornar o impossível possível, a gente então não vai conseguir caminhar muito e entender muito essa questão da fé. Porque somente Deus, ele pode tornar o impossível possível. Logo, a fé é um caminho pelo qual, então, o Senhor opera por intermédio das nossas vidas, né? Então, se a fé é dele, que ela se manifeste a quem ele quer, e como ele quer, e com quem ele quer. Uma coisa que eu estava pensando essa semana, e eu disse num atendimento, eu falei assim, pensa comigo, Jesus curou todos os cegos? Né? Não. Jesus não curou todos os leprosos. Jesus não fez todos os coxos se levantarem. Então, é importante nós entendermos isso, né? Para fugirmos do legalismo, né? Mas quando Jesus orou, tem algum episódio de Jesus ter orado ou manifestado cura sobre alguém e não foi curado? Então, Jesus era certeiro, né? Por quê? Eu me recordo do episódio, né? Jesus, por que ele é assim? É porque ele pecou? É por conta dos pais? Lembram desse texto? Uhum. E aí Jesus diz o que, Kátia? Que ninguém pecou. Era para a manifestação da glória de Deus. Ah, isso aí. Então, quando nós estamos falando da manifestação da fé, de algo impossível acontecer, não é somente um benefício para nós, mas esse benefício a nós precisa constituir em glória ao Senhor. Precisa ser revertido em glória a Deus. Então, é para um propósito. Nós não recebemos um milagre, não recebemos uma profecia à toa. Tudo é para um fim, tudo é para um propósito. Mesmo que esse propósito seja as pessoas entenderem que Deus é real, que somente Deus poderia fazer isso. É a manifestação de Deus na terra. Deus é presente, Deus está aqui, Deus se manifesta. Você não está sozinho. Desde que as pessoas entendam que seja a partir de um entendimento renovado. Mas tudo isso é para um propósito específico, né? É a vontade de Deus se manifestando entre os homens, entre a humanidade, né? E eu acho importante frisar isso, né? Por que talvez a gente ora e não acontece? Talvez porque a gente não está alinhado, por isso nós precisamos, Senhor, aumenta a nossa fé. E quando a gente está falando aumenta a nossa fé, a gente está falando de também aumentar a intimidade, né? Aumentar a intimidade a ponto de nós sabermos o que Deus quer que a gente faça, por quem o Senhor quer que a gente faça. Isso não tem absolutamente nada a ver com escolhidos de Deus,
ou pessoas que Deus prefere mais em detrimento de outras. Não é nada disso, tá? Nós precisamos compreender. É que a gente tem uma mania de se inferiorizar diante daquilo que não temos e gostaríamos de ter, né? E com Deus não é isso, não se trata disso, né? Se nós entendemos que temos Deus, nós temos tudo, é o que importa. O que de fato importa é eu tenho Deus. Então, se eu não tenho Deus, logo eu só posso e eu preciso me satisfazer com coisas que eu posso ver, coisas que são palpáveis. Por isso que a fé, ela vai na contramão disso. Eu me importo com as coisas que não se veem, mas que se esperam. Enquanto muitos buscam a felicidade e o sinônimo de que Deus me ama se eu tenho aquilo que eu quero ter. Se Deus me dá aquilo que eu quero alcançar, né? E nós não caminhamos por fé assim. Estamos caminhando por vistas, né? É isso? Estou dentro? Se a gente quiser ver o impossível se tornar possível, então, nós precisamos de Deus. E Jesus, lá em Mateus 19, 26, quem pode ler para mim? Naná, tem aí, filha? Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus está falando com o homem rico, né? Nesse contexto, né? O jovem, ouvindo essa palavra, ficou triste porque possuía muitas propriedades. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então se salvar? Porque a riqueza era sinônimo de que caminhava com Deus. Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que ele pode salvar um rico. É isso? Um rico não pode se salvar, mas Deus pode. Porque às vezes a gente pega esse texto e fala assim: não, Deus só salva pobre. Muitos intérpretes da teologia latino-americana, que é muito importante para a nossa reflexão e contexto social, alguns interpretam equivocadamente. O rico não tem salvação. Mas isso tem um viés muito mais político do que cristão mesmo, tá bom? Aí é uma contaminação política. E aí, nesse contexto, Jesus está dizendo: olha, aquilo que é impossível ao homem, para Deus se torna possível. E aí eu posso abranger isso, tá? Esse contexto é um contexto de salvação, mas eu vou abranger. Então conheço um princípio. Então vamos agora aplicar isso de forma mais geral. Diante das impossibilidades que eu vejo, das minhas limitações, eu preciso saber que se eu ando com Deus, Deus me deu uma palavra: prossiga, eu vou prosseguir. E aquilo que era impossível para mim vai se tornar possível. Porque Ele vai fazer. Não é porque eu sou alguma coisa. Então o contexto da humildade, ela se aplica agora para nós entendermos essas chaves que são importantes para o nosso crescimento da medida de fé, né? Porque senão eu tenho que voltar de novo. Se eu não entender que eu não sou nada sem Ele, então tudo se torna vão, né? Então, portanto, com fé tudo é possível. Não há nada que seja impossível, mas nós precisamos entender que é para Deus, não é para nós. Não adianta eu sair estendendo a mão por aí e dizendo assim: Deus, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, nem para eu levantar a mão, né? Eu não posso fazer o impossível acontecer, mas Deus tem poder para isso. Deus é o único que é onipotente. E aí, talvez, diante da possibilidade de vermos a manifestação da onipotência de Deus,
por intermédio de um milagre, de um prodígio, de uma maravilha, de um sinal do Senhor, né? Talvez a gente consiga entender um pouco do que a gente abandonou lá no Éden, né? Tem um livro muito bacana, O Homem Espiritual, do Watchman Nee. São 2 tomos, 1, 2. Depois ele tem O Poder Latente da Alma. Se algum teólogo assistir, ainda bem que tem pouco acesso às nossas aulas, né? Mas se algum teólogo aí que se diz tão pé no chão, falar que eu estou dando essa bibliografia aqui, vai me chamar de herege, quando na verdade herege é ele que não entende essas coisas. Não se permite entender, né? Como se John Wesley não lesse Madame Guyon, né? Conhecida como Jeanne Guyon para alguns, né? Tida como bruxa. Então, o Watchman Nee, O Poder Latente da Alma, ele traz algumas reflexões que são muito importantes sobre quem era o homem. E uma vez que a nossa imagem ela é distorcida, não significa que tudo se apagou. Então, existem traços ainda dessa natureza divina em nós, né? E esses traços, John Wesley aborda um pouco disso também. E esses traços é o que ele chama de poder latente da alma, que por intermédio da fé, então, elas se manifestam, mas não se manifestam de acordo com a nossa vontade, né? Mas elas se manifestam de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente começa a sentir um gostinho do que era a eternidade que nós abandonamos, mas que com Cristo Jesus nós conseguimos já vivê-la, experimentá-la, mesmo nesse plano caído, plano de queda, né? Tranquilo aqui? Pegar esses 3 livros, eu acho que é interessante primeiro começar pelo Poder Latente da Alma, porque ele é um resumão do homem espiritual. Depois a leitura de Homem Espiritual é uma leitura um pouquinho mais densa, mas é porque ela exige só um cuidado, mas ela não é acadêmica, sabe? Ela é densa do ponto de vista da linguagem espiritual que ele usa, sabe? E quando eu falo porque aí quando a gente começa a ler, a gente fala assim, de onde esse cara tirou isso? A gente vai na Bíblia, tá lá na Bíblia, que a gente não percebeu, né? Mas leitura muito importante. Então, Deus é o único, onipotente. Então, portanto, nós precisamos que Ele nos dê a fé dele, e com essa fé dentro do nosso coração, nada mais pode ser impossível diante de algo que precisa ser feito e que Deus diz para nós, vai e faça, mas para isso você precisa, de novo, entender como Deus fala com você. Então, estamos falando de intimidade, aí tudo vai se tornar real. Agora, a fé de Deus está operando, então, nas nossas vidas, tá? Tem um livro que boa parte das coisas que nós estamos trabalhando nessa série, eu estou usando dele também, é do Reinhard Hartl. Ele lá na página 65, 64, 65, aí ele faz uma menção que eu quero ler para vocês. Ele fala assim: na igreja de Cristo, não em uma igreja local especificamente, há muito poder humano, ao passo que falar sobre poder de Deus fica difícil. Eu espero que você não interprete mal essa afirmação, pois eu estou falando em termos gerais, não de nenhuma denominação especificamente. Muitas igrejas são construídas sobre esperteza, sobre programações, sobre entretenimento. Havia uma igreja, uma das maiores da minha cidade, que fez muitas coisas pelo município, até que algo aconteceu. O pastor decidiu se mudar para outra igreja em algum lugar. Em um curto período de tempo, a igreja fechou as portas.
Como isso pode acontecer? Eu creio que foi porque essa igreja estava fundamentada no homem, e em seus dons e na sua sabedoria. Entendo a importância da liderança nomeada por Deus, mas se a igreja ela é construída com base no poder de Deus e os seus líderes ensinam as pessoas a se aproximarem de Deus, ela não desmoronará e se o seu líder partir. Eu chamo isso de ministério personalista. E nós, na Igreja Metodista, eu tenho alguns exemplos, né, de ministérios personalistas. Quando eu vejo o líder está bem, a igreja está bem, o líder sai, porque nós somos uma igreja itinerante, o líder sai, aí tudo acaba. Ministério personalista. Né? Se tem uma coisa que eu tenho buscado, é o desenvolvimento espiritual de vocês. Tenho dito, essa igreja precisa ser relevante, porque amanhã ou depois, quando eu for embora, vocês sabem que vocês têm uma missão. Né? E o Ren Hackler, ele fala sobre a escada da fé, que a gente vai introduzir hoje, embora estamos com 30 minutos de aula já, né? Então vamos dar uma introduzida em 2 passos, depois a gente vai continuar na parte 2 semana que vem. Nós precisamos entender que nós precisamos vivenciar a descoberta de um propósito. Vivenciar a descoberta de um propósito vai fazer com que a gente se mantenha firme, independente do pastor que vai chegar. Pastor, o que Deus tem para a vida da nossa igreja envolve nossa cidade. E é isso que acontece. Pronto, acabou. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu trouxe uma palavra, né? De que sobre a expressão de Pedro, que Jesus era o Filho de Deus, a igreja de Cristo seria firmada a partir desta expressão. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas sobre a minha igreja, sobre a sua igreja, as portas do inferno podem prevalecer e vão prevalecer. Porque a promessa é só para a igreja de Cristo, não a minha e nem a sua. Mas na igreja de Cristo há uma promessa, as portas do inferno não vão prevalecer. Se está prevalecendo, então significa que ela está deixando de ser de Jesus. E a gente precisa olhar rapidamente para onde a gente se perdeu e voltar. Tá? Então, precisamos do poder de Deus, precisamos da sua presença, e a igreja é a casa de Deus, onde o próprio Deus opera os seus milagres por intermédio da comunidade, mas é muito além do que isso. Né? Nós somos casa, nós somos templo, nós somos onde Deus se manifesta, por meio de onde Deus manifesta. Né? Esse é o desejo de Deus. Esse precisa ser uma compreensão. Nós precisamos ter essa compreensão, né? De que é anseio de Deus fazer os seus milagres, operar em nós e através de nós. Nós precisamos só permanecer focado. Precisamos entender que Deus deseja usar as nossas vidas. Por mais que diante daquilo que a gente está vendo seja algo impossível, se nós estamos nos movendo pela palavra de Deus de que vai acontecer, então precisamos crer de que vai acontecer. Agora, se não crermos, não vai acontecer. O texto base aqui que a gente está usando, Marcos 11, 23, né? Então, ergue-te, lança-te no mar, lá no monte, né? Então, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, então vai acontecer. Então, esse processo vem assim. Deus coloca no coração, diga para o monte, ergue-te e lança no mar. Aí você pergunta assim para Deus, mas Deus, para que esse monte vai ter que ir lá? Não me interessa. Tem um propósito que eu posso não entender, mas eu vou fazer. Eu sou humilde o suficiente para entender e caminho com Deus o suficiente para saber que essa é a voz dele. Eu vou fazer.
Mesmo que lá na frente é que eu preciso compreender. Mas nós temos uma mania de chegar para Deus e falar assim: Deus, o senhor sabe muito bem do que o senhor está fazendo, Deus. Porque qual que é o propósito disso? Do monte se erguer daqui e ser lançado no mar. Para que isso, Deus? A gente nunca vai ver o impossível. Tá? E a gente está mostrando que a gente sabe mais do que Deus. E a gente precisa tomar cuidado, porque Deus, ele olha exatamente para a intenção do nosso coração. O que está falando mais alto aqui é a minha arrogância, né? A minha prepotência. Alguma colocação? Tranquilo? Então vamos lá. A gente pode até parecer ser forte, mas nós somos realmente fracos, tá? A nossa força, ela precisa entender que está na nossa fraqueza, na nossa limitação. E essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, não a nossa força, a nossa fé. Não o nosso conhecimento, mas a nossa fé. O que vence o mundo não é a nossa competência, mas a nossa fé. O que vence o mundo não é a nossa maneira de conduzir o rebanho, mas é a nossa fé. A fé, ela pode ser vista, e o Reinhard, ele trabalha isso, né? E eu gosto da forma como ele trabalha. É como se fosse uma escada, e ela tem alguns degraus, né? E nós precisamos, na verdade, a gente não sobe para buscá-la, né? Mas ela desce para nós, né? Mas nós crescemos no conhecimento de como Deus opera por meio dela. Então vamos entender isso, tá? Porque a fé de Deus vem dele, e nós precisamos entender, então, que o primeiro degrau, né, já que a gente está falando da nossa humildade ou da nossa incapacidade, a gente precisa reconhecer que sem ele a gente não pode fazer nada. Então, reconheça a sua incapacidade. O primeiro passo é reconhecer a sua incapacidade. Nós precisamos compreender que o princípio-chave sobre fé está pautado nisso. Ele usa uma frase que é bacana, né? A fé começa onde a nossa visão termina. A fé começa onde a nossa visão termina. E geralmente os cristãos, eles tentam fazer as coisas ao contrário. Deus me mostra que eu vou acreditar. Eu acho que a gente já falou sobre isso quando a gente trabalhou sobre o discípulo que é teimoso, né? Que é incrédulo, né? O Tomé. Quando a gente falou, Tomé chegou atrasado na parada, onde Tomé estava, não sei, né? Tava todo mundo lá reunido, perdeu o bonde, todo mundo contando, ele fala: vocês estão zoando, só acredito se eu ver. Rapaz, todo mundo está dizendo que viu, que a gente tá agora, esses 3 anos de caminhada, Tomé, não conhece a gente? Você acha que a gente ia mentir comunitariamente para te enganar, menino? Mas a expressão dele é exatamente uma expressão que, por vezes, diante de uma palavra de Deus, ou diante de um mover do Espírito Santo em nós, a gente faz para Deus. Senhor, me dá uma prova aí, se é para eu fazer isso mesmo. Olha o Gideão. Como é que é a história de Gideão mesmo, pastor? A questão que Deus o chamou, né? Ele pediu um teste para Deus. Deus lhe respondeu e ele pediu daí o contrário daquele teste. Deus respondeu de novo. Porque crente que é crente pede a prova dos 9. Depende do crente, né? E na verdade o que Deus diz para nós é o contrário. Nesse episódio de Tomé, Jesus fala: creia em mim e eu farei. Não é
Ele não falou assim, pede que eu vou te mostrar e depois que eu te mostrar eu vou fazer. Não, creia. E também, se creres, verás a glória de Deus. Exatamente. Então esse primeiro passo da escada de fé é reconhecer a nossa própria incapacidade, né? A gente pode ser tentado a ser forte, a ser bem disciplinado, a gente pode ter força, mas tudo isso, na verdade, pode se tornar um obstáculo para a fé, isso sim. Né? Se a gente puder colocar obstáculos de fé, é toda a capacidade humana. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que a nossa capacidade não será suficiente. E aí, diante desse absurdo, né, a gente vai abandonar. A gente não vê isso nas igrejas, né? A gente está cansado de ver isso. Pessoas abandonando a fé porque estão achando... inclusive em relação ao pecado, né? Em relação ao pecado, a mesma coisa. Ah, eu não consigo vencer, então quer saber de uma coisa? Não, você não consegue e nunca vai. É a cruz, é o sangue. Se entregue a Ele. E Ele vai te fazer vencedor. Se mostre fraco. E Ele vai conseguir fazer você superar. Já ouvi coisas assim. Ah, depois que eu parar de fumar, é que eu vou para a igreja. Rapaz, depois que você parar de fumar, você não vem para a igreja. Vai curtir sua vida. Porque já que você pode, já que você é tão capaz assim, você pode outras coisas também. Então, porque se a gente pode fazer as coisas naturais, a partir da própria força, né? Se a gente pode realizar muitas coisas, então a gente não precisa de fé. A gente vai na nossa capacidade mesmo. Nós precisamos entender que a nossa jornada de fé começa com o reconhecimento da nossa fraqueza. Amém? Então, quando a autoconfiança ela morre, tá? Quando entendemos a nossa incapacidade, né? Então nasce a nossa fé. A gente esvazia o copo para que Deus possa acrescentar mais uma medida. Então, Senhor, me dá fé. Sim, eu dou, mas teu copo está cheio. Mas está cheio do quê? De fé? Não, de capacidade. Enquanto você não livrar suas capacidades, eu não tenho como derramar mais fé, porque está cheio aí. O lugar para eu derramar fé está cheio de coisas que você conquista para si mesmo, né? Então, libera um pouquinho mais de espaço aí, abre caminhos, aí Deus desemboca o vaso. João 15:5, o que Jesus diz para nós aí? Quem pode ler? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Percebe essa declaração de Jesus? Parece que é uma declaração desesperada para a gente ficar nele, para a gente depender dele. A gente não pode fazer nada, absolutamente nada. Ah, mas é só na obra de Deus. Mas a obra de Deus consiste na minha vida como um todo. Não tem como eu ser crente, agora eu sou pai, agora eu sou filho, e agora eu sou... Porque todas essas outras coisas, elas vão influenciar se eu vou estar apto, aberto para receber mais de Deus ou não, né? Porque quando eu não estou bem daqui, como eu disse na quinta-feira, né, no culto de ação de graças, né? Precisamos ser agradecidos pelo nosso espírito, alma e corpo, né? Tudo que é espiritual que o Senhor tem nos concedido, a alma está ligada a tudo que pode me limitar, né? Então, minha família, meu trabalho, obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelos meus parentes, obrigado pela saúde das pessoas que me cercam, né? Porque tudo isso pode influenciar, né? Pode me desmotivar, pode me fazer perder o foco de Deus. Então, é na vida toda. Sem mim nada podeis fazer.
Senhor, me ajuda a conduzir essas crianças, Senhor. Senhor, eu não consigo, Deus. Eu não vim com esse manual. E aí, vou confessar para vocês, né? Agora bate uma crise, né? A gente fala, meu Deus, a Giovana saiu de casa agora. A gente tem mais 2 agora, Jesus. Tudo de novo. Meu pai. Olha. Bem de bom ânimo. Jesus, me ajuda. Tem mais. Pastor, Oi. não, eu estou lembrando aqui, porque a gente está falando aqui, reconheça a sua incapacidade, né? Quando Deus, lá em Ezequiel 37, deu a visão para ele, e Deus falou para ele, né, se poderiam viver os ossos. Daí o que ele diz? Deus, tu o sabes. Ou seja, acredito eu, reconhecendo a incapacidade dele, ele colocou para Deus, e aí Deus lhe dá uma palavra, então fala, então profetiza. Aí ele não questionou, vou profetizar ou não vou. Ele simplesmente fez o que Deus falou. Por isso que eu falo, por mais que a gente não encontre a palavra fé, mas o Antigo Testamento ele é todo cheio de expressões de fé, né? Eu não preciso não ter a palavra fé, porque é só uma questão de tradução. O princípio está impresso lá, né? Tá claro, né? Então o que nós precisamos compreender é que a nossa incapacidade ela é importante quando ela se trata de fé. Mas na vida a gente aprende exatamente o contrário, né? Que a gente precisa ser capaz, a gente precisa dar conta. Mas quando se trata do tema da fé, a incapacidade é importante. Lembra quando a gente falou do George Miller? Tem uma frase que eu quero retomar aqui, né? Ele falou que a fé não opera no mundo das possibilidades. A fé não opera no mundo das possibilidades. Não há glória para Deus naquilo que você pode. Não há glória. Não há glória para Deus naquilo que você faz de acordo com a sua vontade. Só há glória para Deus naquilo que nós nos movemos, porque Ele nos orientou, Ele nos disse, a Sua palavra diz, e a fé nos conduz, o Espírito nos conduz, né? Então eu posso estar fazendo um monte de coisa. Jesus, como que o Senhor não me conhece? Preguei o Seu nome, curei no Seu nome, fiz discípulos no Seu nome. Eu não te conheço. Mas era para o Senhor, mas eu não pedi. Construímos o altar, fizemos a salinha de som, ganhamos 2 câmeras, e botamos jogo de luz. Aí Jesus vai falar, legal. Isso não vai dar glória para Deus. Não, mas as pessoas aqui vão criar uma atmosfera. Tá bom, se Deus não pediu, nós fizemos para as pessoas, não fizemos para Deus. Tudo isso é importante. Eu creio que é importante. Quero ver tudo isso acontecer também, mas nós precisamos ter isso em mente, né? Por isso tudo que a gente vai fazer é uma declaração da minha dependência dele. Por que eu estou com as costas travadas? Hein, Dar? E fundamento isso, né? Tem coisas aí, né? A gente não é cascudo o suficiente para falar assim, ó, Senhor, faça esse mal, mas às vezes não, é para você entender amanhã. Mais ou menos. É que as coisas de Deus, elas não geram peso, né? Mas vamos lá. Uma vez que a gente entra, a gente tem que ir até o fim, né? Mas eu tenho certeza, né? Que a gente vai colher frutos disso, porque Deus é misericordioso. Mas antes da gente colher alguns frutos, a gente
a gente se arranha nos espinheiros, né? Né? O Eduardo, De repente, ouvindo, a gente poderia evitar os espinheiros, né? Mas, enfim, a graça sempre prevalece. Vai lá, pastor. não, eu vejo, né, você falando, e não por estar no ministério também, mas eu digo que às vezes algumas coisas parece que é um reflexo daquilo que a gente está batalhando e trabalhando, o nosso corpo acaba sentindo. Eu entendo que você fala, né, a gente fala, mas o porquê disso? Mas eu lembro de Paulo, né? Deus disse para ele: a minha graça te basta. Não é eu me conformar com o problema, ou que seja a dor nas costas, né? Eu sei um pouquinho de algumas coisas que eu vivi isso, mas eu sei que o que tem nos sustentado, né, é realmente a graça do Senhor. E não literalmente dizendo para você, mas tomando para mim o tema aí, reconhecendo a nossa incapacidade ou a minha incapacidade. Eu sei que Deus está nos direcionando nesse sentido daquilo que a gente acabou de citar de Ezequiel, porque foi um primeiro questionamento dele e a partir das palavras seguintes, ele só foi dizendo e fazendo o que Deus lhe pediu. Então, a nossa realidade como igreja, eu creio que ela é dessa forma, naquilo que você mencionou das câmeras ou das imagens, né? Me fez lembrar que a imagem, né, não é criticando o que foi feito. A imagem está boa, mas Deus diz que ele não está olhando para nós no sentido da imagem, Deus está olhando para nós, né, no coração. Então há, creio eu, esse fluir e esse trabalhar de Deus, né, na vida de cada um de nós, como a gente falou no início, né? Não é porque é pastor ou nós somos membros do corpo de Cristo, nós estamos juntos nessa batalha. A gente sempre, ainda mais nós, né, pastor? Há um grande risco. Nós somos aqueles que vão conduzir o rebanho, né? Eu gosto dessa figura do rebanho e o pastor não somos nós. Entenda isso. Nós somos líderes das ovelhas. Porque quando o pastor fala, porque a voz do pastor que a ovelha ouve é a voz de Jesus, tá? Jesus é o pastor. Sim. Então, nós, pastores, somos as ovelhas líderes. É isso que eu entendo. Quando o pastor chama, pode pegar aqueles videozinhos, um monte de gente chamando, a ovelha não vem. Levanta a cabecinha. Mas quando o pastor chama, a líder ouve, levanta e a líder vai. Quando a líder vai, o rebanho vem. Entenda isso. Então, às vezes eu estava na obra, né? Mas você lembra que você se estrupiou na obra também? Né? Você estava lá limpando, imagina, o pastor em cima da marquise limpando as letras lá da igreja. É nobre, é legal. Mas se você não tivesse tido o esforço de subir, talvez você não tivesse tido o AVC, né? Talvez se você não estivesse lá em cima, o AVC tivesse sido lá embaixo, o impacto seria menor. Mas, enfim, a graça e a misericórdia depois agem. Percebe? Mas por isso que a gente depende de Jesus e sem Ele nada a gente pode fazer. Porque é segundo a voz dele. Mas tem uma responsabilidade da gente conduzir as pessoas, né? E é muito difícil, todos nós estamos aprendendo, né? Nós não podemos dizer assim, eu sei tudo. Por isso que olha onde eu estou, eu sou o pastor da igreja, onde você está, né? Discernir essa voz, né, é uma caminhada que requer sim, reconhecimento de incapacidade, porque depois no fundo a gente vai ter que pagar essa conta, a gente vai ter que concluir. Jesus falando de obra, né? Jesus compara segui-lo a uma obra também. Não dá para parar pela metade agora. Então, algo que estava previsto 1 mês, vai durar 4 meses, 5 meses, 6 meses. Mas a gente vai terminar agora. Porque a gente começou, tem que terminar. Por quê? Porque é uma questão de testemunho. E aí, no meio desse testemunho, tem um ônus a se pagar. Que não é só financeiro. Talvez para quem fica distante, né, Dário? Seja só financeiro. E essa é o ônus mais barato, porque recurso aparece sempre.
né? Sempre aparece. Mas o ônus que não se paga é o desgaste, o desgaste em todos os sentidos, hein? Desgaste das relações, principalmente esse, na minha opinião, desgaste físico, desgaste emocional, né? E aí, essas coisas, talvez porque a gente acha que a nossa capacidade vai... Mas, enfim, eu estou usando como uma metáfora, tá? Olhando para o momento. Quando a gente estava lá em Pinheiros também, reformando lá, o Marcos sempre usava essa expressão: não adianta a gente reformar a igreja se a gente não reformar o nosso coração. Eu lembro do Marcos pregando isso, né? Enfim, gente. Amém? Então, a fé começa onde o poder dos homens termina, tá? Quando os homens, eles esgotam as suas forças, a fé tem início. Paulo deixa claro para nós. Kátia, lê para a gente 2 Coríntios 12:10. Texto conhecidíssimo. Fala, Darinho. Paulinho Pascoal falou isso no testemunho dele. Quando o homem põe um ponto final, Deus começa a fazer a... É isso aí. 2 Coríntios 12:10, né, pastor? Lê o 9. Tá. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu gosto muito desse texto. O pessoal fica elocubrando tanto sobre esse texto. O texto é tão claro, né? Ah, porque o espinho da carne. Olha, eu já ouvi tanto absurdo que esse espinho, esse miserável desse espinho. A gente foca na coisa errada, né? Aí ele fala assim, né? E para que não me exaltasse, ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, porque se eu prego, se eu falo, se eu dou algum entendimento, desculpa, não é meu. Foi uma revelação que eu recebi do Espírito, né? É o que ele está dizendo. Foi-me dado um espinho na carne. O que tem na Bíblia de vocês? A seguir. Mensageiro de Satanás. A saber, não é? Tem um a saber? Não. No meu, não. Na tua Bíblia tem o que aí, Dário? Na Bíblia de Jerusalém só tem um travessãozinho, um anjo de Satanás para me espancar. Como destaque. Então, quando a gente olha o original, então ele dá a entender que o espinho na carne é o mensageiro de Satanás. Está aí no texto. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então sempre aparece alguém para lembrar quem ele fez. Por isso lá no 10 ele fala: por isso sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Então eu fico imaginando Paulo pregando, e depois de uma pregação, aquela bênção, aquele povo tudo convertido, aí chega um mensageiro de Satanás, né? Todo mundo já viveu a experiência de chegar um mensageiro de Satanás. Fala: olha que bonito essa palavra. Mas Paulo, não era você que perseguia a igreja? Eu fiquei sabendo aqui, a gente estava tão distante, eu ouvia-se notícias de que Estevão morreu, você estava lá do lado, ainda falou: taca essa pedra aqui que é maior nele e tal. Já viveram essa experiência de um mensageiro de Satanás vir e o bombeiro do inferno, como o pastor Paulo Franco diz, né? Olha o contexto.
Povo, prega simples. Não precisa muita coisa mirabolante, não. É simples assim. O contexto todo é que ele está feliz porque ele está vendo o resultado da palavra se manifestar, mas ele não pode se gloriar. Mas ele tem um passado, né? Mas o que importa é o futuro que eu tenho no Senhor, não é mais o meu passado. Porque as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Glória a Deus. Mas tudo cooperava, né? Porque embora fosse um mensageiro de Satanás, de certa forma isso impediu que ele se engrandecesse, se ensoberbasse de repente, né? Se enchesse de soberba, Sempre quem ele é. né? E mantinha ele com o pé no chão. Peraí, né? Toda a glória pertence ao Senhor. Eu sei quem eu fui redimido, né? Eu sei do meu passado que já foi levado por Jesus, mas a glória é dele, né? É isso mesmo. Amém. Mas eu creio assim também, Kátia. É exatamente isso. Reconhecer a sua incapacidade é um princípio para que a gente possa subir no primeiro degrau, então, tá? Entender que eu não sou o homem mais forte, que eu não sou a mulher mais forte, mas que nós somos fracos, e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, falar assim, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho condição, eu não consigo. Então, algumas pessoas assim, pastor, o senhor não foi na igreja domingo? Rapaz, é interessante isso, né? Aí eu peguei e já solto assim, vocês me conhecem. Aí eu já solto, eu não estava bem. O senhor não estava bem? Eu não estava bem. Estava numa crise aí. Pastor? Não estava, gente. Eu precisei me retirar um pouquinho. Eu precisei ficar sozinho um pouquinho. Eu não estava bem. Isso é um absurdo. Se o pastor não está bem. Isso é falta de fé. Isso é uma legalidade, pastor Vanderlei, sobre a comunidade de fé. Porque o pastor não está bem, ele está trazendo legalidade para a igreja de Jesus. Superman. A criptonita, varão, feriu o homem e tem, o diabo sabe onde a criptonita, né? Não é a criptonita do John Bevere, a criptonita ele chama de pecado, né? Mas a criptonita às vezes pode ser outras coisas que não pecado diretamente, mas a influência, né, de outras pessoas em você, da circunstância do trabalho. Às vezes você está sofrendo uma perseguição lá. Pô, quem disse que você não pode ficar esmorecido? Mas é exatamente nessa fraqueza que você tem que entender que você, se está se sentindo fraco, aí que o Senhor vai te levantar, vai te fazer forte. Entender, tá vendo? Tem que parar um pouco. Você não é tudo isso, não. É legal, é bacana, mas não pedir tudo isso. É menos, tá? Menos. Aí a gente fica tão ocupado como a Maria, a Marta lá, né? Lembra da história? Não há glória no poder do homem. Vamos reforçar isso. Deus recebe a glória quando você pensa que é fraco, quando você se sente fraco, e aí nesse momento Ele faz tudo para você. Nunca se ouviu, desde a eternidade, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, quando você diz, eu nunca vou poder ser um pastor, então Deus vai dizer assim, você vai. Eu nunca vou conseguir ser um líder de célula. Aí Deus diz, em mim você vai. Eu nunca vou conseguir frutificar. O Senhor diz assim para você, se ponha na minha mão, porque eu vou te fazer um pescador de homens, de mulheres. Ah, mas eu não sei nem o que falar. É isso mesmo, é nessa hora que eu vou colocar palavras na sua boca, e quando você estiver diante de governadores, eu vou te dar toda a palavra. Viu, Ana Márcia? Amém? Ah, eu não consigo ir lá e fazer isso. É por isso que eu vou te pôr lá. Não tem ninguém que eu vou pôr lá, né? Deus não busca capacitados, né? Deus capacita escolhidos, né?
Não está na Bíblia isso, não. Mas nós entendemos. Como está na Bíblia, Deus não busca capacitados, mas capacita os escolhidos. Não está na Bíblia. Como está na Bíblia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não está na Bíblia. Amém? Então, é nessa hora. Tem um texto, Vai lá, Daniel. lá no Antigo Testamento, quando ele capacita aqueles dois meninos para cuidar do templo lá, tenda. E se você quer entender como Deus capacita o escolhido, está lá. Você pode pegar em vários cases. O improvável Davi, né? Vamos pegar a raiz de Davi. Então Jesus é da raiz dos improváveis. Deus exaltou de tal maneira que o Messias vem da raiz de Davi, né? Então, gente, tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, nós olhamos para a nossa possibilidade, a gente fala assim, eu não consigo. Então, se entrega, creia, e Ele vai fazer por você. Amém? Gente, eu tenho algumas outras aqui, né? Segundo degrau, clame ao Senhor. Depois nós temos aproprie-se de uma promessa. Aproprie-se de uma promessa. Depois, um outro passo que a gente tem, descubra o plano de Deus. Tem muita coisa aqui pela frente. Aí a gente já deu 1h07 e eu acho que a gente já consegue guardar para a semana que vem. Vamos nós então, vamos caminhar. Excelente domingo. Que Deus nos abençoe nesse domingo as crianças já foram ministradas, primeiro domingo do Advento, né? Hoje nós vamos falar sobre esperança. Esperança tem a ver também com esperar, né? Então, nós Perder a esperança. Esperar sem perder a esperança, né? Esperar esperando. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai. Ora por nós, Dário. Pai, em teu nome nós louvamos, Jesus, Senhor da nossa vida, Ele que tem ensinado, que tem nos guardado, Senhor. Nossa gratidão a Ti, Senhor, por todo o tempo estar conosco, Senhor. Nossa gratidão ao Senhor por esse tempo vivido aqui em comunhão com o Teu corpo, com a Tua igreja, com Teus irmãos, Teus filhos, Senhor, com os nossos irmãos e irmãs, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Acompanha-nos nas demais atividades desse dia, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Queremos ser dispenseiros da Tua graça, Senhor, para espalhar a Tua santidade também, Deus. Obrigado por tudo, pela vida dos pastores que estão conosco nesta manhã, pela vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Excelente dia.